João capítulo 2, dos versículos 1 a 11, nos diz assim a santa palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já bebem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, a tua palavra foi lida, e o teu povo se encontra aqui nesta noite desejoso de ouvir a tua voz. Abençoa, Deus, de maneira que nenhuma dificuldade, talvez causada ou imposta pelo pregador dessa noite, venha atrapalhar o entendimento da tua palavra da parte dos teus servos que ouvem. Por isso, Deus, abençoa aquele que fala, e abençoa aqueles que ouvem nessa noite, para que em todas as coisas o nome do Senhor seja engrandecido, e que Cristo Jesus, o nosso Salvador, seja apresentado fielmente através deste primeiro milagre que vamos olhar nessa noite. Abençoa, Deus, esta série de pregações que se inicia hoje, para que os teus filhos compreendam cada vez mais a importância e o poder que há em Cristo Jesus, o Deus Filho, Salvador nosso, Senhor da igreja. E é no nome dele, Pai, que nós oramos a Ti. Amém. Você deve se lembrar de algum conteúdo da época do colégio, né? Eu sei que alguns aqui ainda estão no colégio, mas outros já tem um tempão que saíram do colégio. Mas às vezes a gente lembra de alguma coisa, né? Quando estávamos nesse período, a gente aprendia muita coisa. E uma das grandes tensões nossa e reclamações era: mas para que eu estou estudando isso aqui? Né? Por que eu tenho que estudar esse conteúdo? E a gente ficava incomodado com isso. E entre tantos conteúdos variados que a gente estudava, a gente tinha que aprender as capitais do mundo, onde que eram os continentes, né, a disposição desses continentes. A gente aprendia o que era o Tratado de Tordesilhas. A gente aprendia a fórmula de Bhaskara, a terrível fórmula de Bhaskara. A gente aprendia a tabela periódica. Nós aprendíamos a queima de energia nas moléculas de mitocôndria. Ixi, né? Entretanto, nós nos perguntávamos: para quê? O porquê e em que esse conhecimento vai me servir? Porque talvez você foi para a área de humanas e matemática não vai ser o seu forte. Talvez você foi para a área de exatas e humanas às vezes passa longe. Mas dependendo da escolha da profissão, os conhecimentos em química, saber quais eram todos os 8 gases nobres, que eu não vou me arriscar a tentar lembrar aqui, às vezes é meio inútil, né? Mas, e na vida é assim, nós aprendemos muitas coisas, e às vezes esses conhecimentos dos quais nós aprendemos, não tem serventia nenhuma para nós. Saber qual é a capital da Iugoslávia, saber qual é a capital da Noruega, é conhecimento geral, e talvez você nunca foi desafiado para dar essa resposta. Porém, o que João narra aqui, nesses versos que nós acabamos de ler, tem um propósito grandioso, e ele declara esse propósito lá no final do capítulo 20, versículo 30 e versículo 31, ele fala lá assim: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e que crendo tenhais vida em seu nome. Então qual é o propósito dos milagres? Aqui já dá o norte, né? A ideia exegética dos milagres. Por que João retrata esses milagres que ele retrata e que nós vamos ver nos próximos domingos aqui? O sentido disso é para que o povo olhasse para Jesus e reconhecesse que ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido, e crendo nisso, primeiro milagre, nós veremos isso em 3 pontos nessa noite. O primeiro deles é que a provisão humana, ela é insuficiente, é o que a gente vai olhar do versículo 1 a 3, depois nós vamos ver que a religião humana, ela é ineficaz, é o que a gente vai ver o versículo 4 a 7, e por fim nós vamos ver que a revelação divina, ela é indispensável, aí na parte final de 8 a 11, então, em primeiro lugar, a provisão humana é insuficiente, versículos de 1 a 3, e o texto, ele inicia dizendo, se você prestou bem atenção na leitura do texto, o texto inicia dizendo que 3 dias depois, Jesus e seus discípulos, aqui ainda não está o colegiado completo, aqui são somente 5 discípulos, se você acompanhar nesse momento da história, Jesus só tinha chamado 5, e a gente vai ver brevemente quem são eles. Então está Jesus e seus 5 discípulos numa festa de casamento, e os 3 dias, eles estão diretamente relacionados ao chamado de Filipe e Natanael, lá na Galileia, como discípulos de Jesus, e a gente vê em João 1, 43 a 51, e também nós podemos ver uma datação feita por João, nesses 2 primeiros capítulos. O primeiro dia, lá em João 1, 19 a 38, ele vai narrar a comitiva que interrogava João Batista, e nesse momento, João batizava em Betânia, do lado oeste do Jordão, ao sul do mar da Galileia. Depois, no segundo dia, João anuncia a Jesus como que o Cordeiro de Deus, que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No terceiro dia, 2 discípulos que antes seguiam a João Batista, André e João, agora começam a seguir a Jesus, e vão até onde Jesus estava morando. E também Pedro, irmão de André, é chamado a seguir Jesus, lá em João 1, de 35 a 42, e no quarto dia, é o chamado de Filipe e Natanael. Agora então, 3 dias depois, Jesus está com seus discípulos em um casamento, depois de uma semana agitada, chegamos ao ponto alto daquela semana. Veja, os 5 discípulos já haviam crido que Jesus era o Messias, e agora estavam seguindo a Jesus, e acompanhe o que Filipe diz a Natanael em João no capítulo 1, versículo 45, está do ladinho aí do texto que a gente está vendo. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então, Filipe aqui está anunciando o cumprimento daquela profecia que Moisés havia dito: depois de mim Deus enviará um profeta que é maior do que eu, e esse profeta então é o Cristo, né, o nosso Salvador. Mas ainda assim, importava que Jesus se manifestasse em poder. Por quê? Para que muitos outros também crescem que ele era o Filho de Deus. Então esse é o sentido do milagre. Jesus, portanto, está presente numa festa de casamento, e diferentemente do que alguns ensinam, de que Jesus era um tipo de asceta, alguém que desenvolve práticas que refreiam os prazeres que o próprio Deus criou, a presença de Jesus numa festa nos faz lembrar algo importante. Pode deixar desligado, porque ele fica dando estalo, ou ele só aceita ou muito ou pouco, né? Ou é desligado ou ligado. O ventilador ele é meio temperamental. Mas voltando aqui, a presença de Jesus nos faz lembrar, como cristãos, uma coisa importante. Às vezes pessoas são convertidas ao Evangelho e acham que agora precisam se abster de qualquer coisa que represente alegria. Alguns falam: crente não pode ir no cinema, crente não pode ir numa festa, crente não pode ir no casamento, crente não pode isso, crente não pode aquilo, como se a vida cristã fosse uma vida enfadonha,
uma vida cheia de tristeza, uma vida que você não pode, lógico que você não pode ir ver qualquer filme, lógico que você não pode ir em qualquer tipo de festa, lógico que você não pode estar no meio de qualquer tipo de pessoa, porque a sua vida, a maneira como você convive com o próximo, precisa exaltar a Deus. Mas Jesus está nos ensinando aqui que, nessa presença dele na festa, que nós podemos desfrutar dos prazeres deste mundo para a glória de Deus. O autor, o sábio, escrevendo Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, nós precisamos desfrutar dessa vida com sabedoria. É por isso que, se você tem recurso, qual foi a última vez que você pagou um jantar caro para sua esposa? Não estou falando para você ir no Outback e parcelar em 3 vezes, não. Foge disso. Mas daqui um dia algumas pessoas estão recebendo 13º, né? E aí é a hora que a conta está um pouco mais alegre. E aí, em vez de sair gastando, comprando televisão nova, não caia nessa não, nos Black Fridays da vida, né? Invista na sua esposa. Qual foi a última vez que você deu nós falamos isso aqui sábado, né? Para os homens, no trabalho dos homens. Qual foi a última vez que você deu uma roupa para ela? Para a esposa. Ou mulher, qual foi a última vez que você comprou um perfume para o marido? Que você fez um agrado para ele? Não era nem aniversário, não era nem dia dos pais, você quis dar um presente, você quis agradar. Qual foi a última vez que você falou assim, ó, sogra, fica com os meninos aí, porque hoje nós vamos jantar fora? Às vezes o tempo está passando e a gente não está sabendo desfrutar das coisas da vida. Lembra, antes dela ser mãe dos seus filhos, ela é a sua namorada. Lembre-se, antes dele ser o pai dos seus filhos, o provedor do seu lar, ele é o seu namorado, porque o seu coração parecia que tinha borboletas quando vocês se conheceram. E essas coisas precisam ser nutridas. O relacionamento precisa ser nutrido. Você precisa ter momentos alegres. Você precisa, e esses momentos eles precisam ser intencionais. Sabe por quê, irmãos? Porque senão vai passando finais de semanas e finais de semanas e a gente não convida ninguém para ir na nossa casa, a gente não faz nenhuma festa. Nós vamos comemorar o quê? Né? É muito gostoso você reunir os amigos sem motivo algum e fazer, sei lá, uma noite do salgado, uma noite de pastel com caldo de cana ou um churrasco, o que você quiser, galinhada, o que você quiser, né? É especial uma galinhada com frango bem fritinho, né? Mas da maneira que você quiser reunir, e aí alguém pergunta, você está comemorando o quê? Estou comemorando a vida, porque agora você como um cristão, sim, a vida tem uns lados ruins e negativos, mas a vida para você ela é boa, porque viver glorifica a Deus. É por isso que você como um cristão não pode chamar o final da sexta-feira de happy hour, porque de segunda a sexta você está trabalhando e você trabalha para a glória de Deus. Então, nós precisamos aprender a desfrutar bem da nossa vida. Você precisa, o texto é bem claro, goza a vida com a mulher que amas. Então, nesse texto nós vemos a festa e a figura do casamento, e o casamento ocorre aonde? Em Caná da Galileia, possivelmente uma cidade a 14 quilômetros de Nazaré. Existia uma outra Caná, mas essa Caná aqui especificamente é a que ficava mais próximo da cidade de Nazaré, o que explica a presença da mãe de Jesus, Maria. Por quê? Por que esse fato é importante? Porque Jesus está iniciando o ministério dele com 30 anos de idade, e Maria teve Jesus bem novinha, mas agora Maria já está beirando os seus 50 anos, e para a expectativa de vida da época, ela já era uma senhora, ela já era de fato uma senhora. Maria devia ter aí seus 50 anos de idade, perto dos 50, né? E o fato de um milagre ter sido realizado em um casamento também é significativo. Por quê? Porque com a presença de Jesus na festa do casamento, Jesus coloca o seu selo de aprovação na aliança do casamento. Jesus está dando importância significativa para aquilo que é o casamento. O amor, a alegria inerente a uma cerimônia de casamento também são característicos do ministério de Cristo,
que veio a este mundo por amor à sua noiva, que é a igreja, e trouxe alegria a todos aqueles que fazem parte do seu corpo, né, da noiva de Cristo, a igreja. Mas além disso, Jesus pode ter escolhido o casamento para ser o seu primeiro milagre, porque a figura do casamento é algo que todos, em todas as culturas, podem se identificar, né? Alguns com festas diferentes, com costumes diferentes, mas em todas as culturas há alguma cerimônia que marca a união entre um casal, né? Entre um homem e uma mulher. E o casamento nessa época era o grande evento na vida de uma pessoa. Hoje em dia, às vezes, a formatura é esse grande evento, né? Ou às vezes outras coisas, a maternidade, tantas outras coisas, mas nessa cultura o casamento era o grande evento na vida tanto de um homem quanto de uma mulher. Mas veja, quem era o responsável por custear toda a festa? Era o noivo, era o homem. Custear todo o preparativo, todo o custo da festa, planejar tudo, era o homem, certamente com alguma ajuda, mas era o homem que fazia isso. E o período do noivado era um compromisso indissolúvel na cultura judaica. Lembra que José já estava prometido, já estava noivo de Maria, quando ele intentou deixá-la? E aí por quê? Deixá-la, porque era um compromisso. E infelizmente nos nossos dias, parece que compromisso é algo fácil de ser dissolvido. Eu não falo nem de casamento, eu estou falando daquilo que a igreja, por conta da conveniência, foi aceitando, que é a ideia do namoro. Eu já disse aqui, crente não namora por muito tempo, crente namora com expectativa para casar, e não fica muito tempo. Eu sei que os solteiros aí que estão namorando já estão rindo para mim, mas é isso mesmo, crente não fica muito tempo namorando. Por quê? Porque ser casado é bom demais. Tem os problemas? Um monte, mas também tem muitas alegrias, e as alegrias sempre superam os problemas, e nós nos tornamos pessoas melhores quando nós nos casamos e somos também alimentados na companhia de uma outra pessoa. Mas lembre-se que o noivado, portanto, era um compromisso estabelecido para quê? Para que o noivo, uma vez noivo, pudesse planejar tanto a festa de casamento, quanto os preparativos da festa, os recursos necessários para fazer a festa, e também fazer a casa. Na época lá de Jesus não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha caixa econômica para financiar a casa, então precisava de terra para construir uma casa, e ainda bem que não tinha tanto luxo como tem hoje, né? E hoje parece que as pessoas estão querendo muito luxo, e por querer muito luxo, estendem cada vez mais o namoro, ficam aí 5 anos namorando, depois fica mais 5 noivos, e a vida vai passando. Mas o fato de acabar vinho durante a festa era uma grande vergonha para o noivo. Por quê? Porque era ele que planejava a festa. Então, se o vinho acabava na festa, o que é que isso representava? Tanto para a família da noiva, principalmente, quanto para dele. Será que ele vai ser capaz de cuidar da moça? Porque ele não conseguiu nem planejar a festa? E a festa não era só 4 horas de salão, não, alugado. A festa eram vários dias. Então era dinheiro a rodo que tinha que ser empregado para ter a festa. Inclusive, a ausência do vinho na festa poderia fazer com que o noivo fosse processado pela família da noiva, porque aquilo trazia vergonha, né? Trazia vergonha. Mas, meus irmãos, veja, nós fazemos inúmeros planos, e eles não são perfeitos, não são, e por muitas vezes nós somos frustrados. Quantos planos você já fez? Talvez nessa mesma época do ano, no ano passado, a sua expectativa de finalizar 2024 era diferente de como você está pretendendo finalizar agora. A realidade mudou. Nós fazemos muitos planos, mas a realidade é outra. Mas veja, em todas as coisas nós precisamos descansar na providência de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o descontentamento do nosso coração. Você sim precisa planejar, e os casais, as famílias, os irmãos aí, já precisam começar a rabiscar as suas metas e planos para 2025, porque você já tem que entrar o ano com as metas estabelecidas, e às vezes quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta, né? A gente aumenta a meta, já que deu para bater, vamos subir, vamos avançar.
Se eu conseguir, eu planejei ler a Bíblia o ano inteiro, se eu li ela em 6 meses, eu vou ler de novo. A gente aumenta a meta, né? Então, nós fazemos planos, mas nós precisamos sempre lembrar que a resposta dos planos vem do Senhor, não é nossa, não é nossa. Esta igreja já está trabalhando neste bairro há 25 anos, e ainda não foi a vontade do Senhor dela se tornar igreja. Ontem, na reunião, um visitante virou para mim e falou assim: pastor, o que falta para essa igreja virar igreja? Aí eu falei assim: falta só Deus querer. Na nossa perspectiva, a gente fala assim: falta recurso, falta gente, falta pessoas habilitadas para cargo de liderança, mas a minha resposta sempre é: falta só Deus querer. Porque se Deus quiser, se for a vontade do Senhor, de um mês para o outro Ele pode encher essa igreja. Nós continuamos pedindo por isso, mas nós precisamos sempre descansar que as coisas que estão acontecendo são da alçada de Deus. Nós fazemos aquilo que está à nossa possibilidade, mas nós clamamos a Deus e descansamos de que nós estamos pedindo, mas se Deus for dar ou não, é da parte dele, não é nossa. Olha o exemplo do casamento. Atualmente, a maioria das pessoas se casam mais velhas, não é? Nessa geração, as pessoas estão se casando cada vez mais velhas, eu falo de idade mesmo, né? Com cada vez mais anos de vida. E por quê? Quando perguntados, a resposta é que: eu não poderia me casar sem antes ter o meu apartamento, eu não poderia me casar sem antes ter a minha faculdade terminada, eu não poderia me casar sem antes terminar o meu MBA, ou o meu mestrado, ou o meu doutorado, eu não poderia me casar sem antes ter recurso suficiente para ter a vida que eu gostaria de ter. E se o seu coração estiver nessas coisas, você vai casar bem velhinho. E às vezes o tempo vai passando, e aí fiquem espertos aí os homens, porque se você achou uma boa mulher, uma mulher temente a Deus, uma mulher que agrada a você e a família, uma boa companheira, se você deixar o tempo passar, ela vê que você não quer compromisso, e ela pode te abandonar, e ir procurar um homem que quer de fato construir uma família. Eu não estou falando aqui que os jovens precisam fazer loucuras. Pastor, se somar a minha conta aqui, eu não consigo pagar água, luz, internet, gás, fazer compra, e pedir uma pizza de vez em quando no mês. Se não dá para fazer isso, não dá para casar, porque para casar você precisa ter pelo menos o básico. Mas se marido e mulher, uma vez juntos, conseguem somar e ter no mínimo uma vida simples, não ter a vida que o seu pai tem, porque a vida que o seu pai tem de casa própria, de carro próprio, de dinheiro para viajar, ele ralou muito para chegar lá. O problema é que os jovens de hoje olham para os pais e acham que as coisas caem do céu, e é demorado ter uma vida estável. Tem pessoas que estão lutando até hoje para ter uma vida financeira estável. Tem pessoas que são casadas há muito tempo e ainda pagam aluguel. Imagine se eles tivessem esperado ter a casa própria, estariam sem casar até hoje. Então veja, não caiam nesse engodo de: não, para casar tem que gastar pelo menos 50 mil reais numa festa, e se você for escolher tudo aquilo que o povo de hoje quer, é daí para mais. Eu conheço uma pessoa que casou, e o pai da noiva bancou a festa, toda a festa, a roupa e tudo custou 100 mil reais, isso há 15 anos atrás, 100 mil reais, o pai deu um apartamento, pagou a festa, parece até que estava querendo que a filha fosse embora logo, né? E eles ficaram 1 ano casados, então não é pela pompa do seu casamento que vai te trazer felicidade. Às vezes é muito mais interessante você fazer uma cerimônia simples. Quantas pessoas que nós conhecemos que casou na igreja, fez uma decoração básica, alugou um vestido básico, o noivo, às vezes não tinha terno, pegou o terno emprestado com o pastor, e fizeram uma recepção na igreja, de um bolinho, e desfrutaram o quê? Ter um dinheirinho sobrando, vamos viajar, tem muita gente que investe num casamento, faz até empréstimo para pagar festa de casamento por causa de 4 horas, e às vezes começam já a vida conjugal cheio de dívidas, e isso não agrada a Deus. E também a gente não pode colocar o nosso coração nessas coisas, porque senão vai ficando cada vez mais tardio casar. Se você já tem recurso que dê para ter uma vida básica, pagar o aluguel, pagar as contas, comprar uma pizza de vez em quando,
de vez em quando dá um susto no estômago e comer uma carne de boi. Não deve, espera não, casa, e comece. É muito mais gostoso construir junto do que construir sozinho. Eu já falei para alguns irmãos aqui que quando eu casei, nós construímos a nossa casa em 1 ano, eu e a Camila, mas ela ainda não estava terminada, e no primeiro ano eu lembro, a nossa casa era de 2 andares, e aí a gente só conseguiu botar piso no andar de cima, e no andar de baixo tinha escada, e no andar de baixo a gente colocou piso só na cozinha, e o resto era chão grosso. A Camila botava as passadeiras assim, ó, da escada até a cozinha, então tinha um caminho para andar certinho, a trilha, para chegar na cozinha, e hoje a gente lembra disso com alegria. A casa não é mais nossa, hoje está nas mãos do meu irmão, mas a gente olha e vê que nós construímos tudo juntos, a gente não tinha pai que daria para nos bancar numa casa boa, nem eu nem ela, então a gente encarou a vida juntos. Tinha dinheiro para fazer compra, para pagar as contas? Tem, então vamos casar. Eu não estou dizendo, meus irmãos, da gente fazer loucura, mas principalmente se tratando de casamento, nós temos que ser diferentes das pessoas do mundo. E tem gente do mundo aí casando muito mais rápido do que irmãos da igreja, e isso não é algo que agrada ao Senhor. O que eu quero dizer com isso tudo é que nós confiamos nas nossas provisões, mas nós somos falhos, e as nossas provisões sempre serão insuficientes. Porque às vezes ela nunca vai ser aquilo que a gente esperava que ela fosse, e outra, que às vezes a gente esperava que ela fosse muito mais do que a gente pode dar, muito mais do que a gente pode ter e reunir. Você pode colocar o seu filho no melhor colégio de Barretos, mas isso não é uma certeza que ele vai ter um futuro brilhante. Você pode fazer o melhor curso universitário do estado de São Paulo, mas isso não é certeza que você vai ter o emprego dos sonhos. E aqui, o noivo deve ter calculado tudo certinho, mas o vinho acabou. Por algum motivo o vinho acabou. E a festa ia acabar, porque quando o vinho acabava, o vinho na cultura judaica era a representação da alegria. Então quando o vinho acabava, acabava a festa. E com isso a vergonha chegaria. O casamento, que era para ser um sinal de alegria, ia se tornar um sinal de tristeza por causa daquela circunstância, com o término do vinho. Mas a mãe de Jesus estava ali, e ela informa: meu filho, o vinho acabou. E aprouve Deus na história de que o primeiro milagre de Jesus fosse justamente em um casamento. No capítulo 1, versículo 1, João declara: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E eu quero te lembrar de um outro casamento em que Jesus estava. Esse não foi o primeiro casamento que Jesus participou, porque afinal ele é o verbo de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, depois 21 a 24, no primeiro casamento entre Adão e Eva, Jesus estava lá, porque Ele é Deus. Deus colocou Adão no jardim em um período probatório, no estabelecimento do pacto das obras, e Adão, por meio da obediência à palavra de Deus, receberia a vida eterna, receberia uma comunhão imperdível com Deus. Paulo, em Romanos, no capítulo 5, nos apresenta Jesus Cristo como um outro Adão, como o segundo Adão. Se por meio de um homem entrou o pecado no mundo, por meio de um outro homem, o homem perfeito, o pecado seria retirado do mundo. Jesus, portanto, é o provedor do vinho que superabunda para todos aquele que nele crê. E ele, como noivo, detém o poder e todas as reservas suficientes para cuidar da sua noiva. Eu sei que nós homens, por vezes, ficamos impacientes porque nós não conseguimos dar para a nossa família a vida que a gente gostaria de dar, né? A gente constrói metas, a gente gostaria que a nossa esposa não precisasse trabalhar, a gente gostaria que ela tivesse uma vida de rainha, mas às vezes Deus não nos dotou com capacidade para ter um salário desse porte, e a gente tem que descansar no Senhor, porque senão, meus irmãos, a gente vive uma vida frustrada. Você precisa querer melhorar de vida,
mas pode ser que não seja essa a vontade do Senhor. Pode ser que você vai viver com o seu carro do jeito que ele está por muito e muito tempo. Você não vai trocar de carro. Ah, Bruno, essa é a vontade de Deus? Deus está comprometido com a sua vida espiritual. Lógico que Ele detém o poder sobre todas as coisas, mas o que Deus quer é que você não fique aflito porque você não consegue trocar de carro como seus vizinhos, ou como os irmãos da igreja às vezes conseguem. As famílias precisam ter contentamento no Senhor, e contentamento é algo que tem mais a ver com ser feliz com tudo aquilo que tem, do que desejar tudo aquilo que gostaria de ter. Contentamento é olhar você para a sua vida e falar assim: Senhor, eu queria mais, mas do jeito que está bom, eu estou contente com isso, eu continuo alegre, eu quero melhorar financeiramente, eu quero melhorar as condições da minha casa, eu quero colocar meu filho numa escola melhor, mas se você atrelar a sua felicidade a essas coisas, você vai viver constantemente frustrado. O único que pode trazer, superabundar todo aquilo que é necessário é o próprio Deus, e Ele é o nosso Pai, e nós descansamos nele. Por isso, Deus nos dá tudo aquilo que a gente necessita, tudo aquilo que a gente necessita. Ele é o noivo que detém o poder de cuidar da sua noiva, da igreja. É por isso que nós descansamos no Senhor. E essa foi a nossa primeira lição. A provisão humana, ela é insuficiente. Saiba que você sempre vai ser insuficiente, mas em Cristo você tem toda a suficiência necessária para a salvação. Em Cristo você tem toda a suficiência necessária para o contentamento, para viver uma vida alegre, para não viver cobiçando as coisas do outro, para não viver sempre reclamando da vida. Tem gente que é insalubre ficar na própria presença da pessoa, porque está sol, ela reclama do calor, chove, ela reclama da chuva. No dia que ela recebe, ela já reclama porque o dinheiro vai durar só 5 dias. No final do mês, quando não tem dinheiro nenhum, ela reclama também. Então tem gente que só faz reclamar. Não seja uma pessoa assim, porque ficar do lado de uma pessoa assim é cansativo, é prejudicial para a comunhão da família. Eu sei que às vezes dá vontade da gente reclamar, e todo mundo reclama um pouquinho, mas cuidado em se tornar um murmurador. Lembre-se, suficiente é só Deus. O que Deus nos dá é contentamento, porque nós somos insuficientes. Então o Espírito Santo nos dá a capacidade e a sabedoria de viver bem e grato a Deus com aquilo que Deus nos deu, e isso é bênção para nós. Mas em segundo lugar, nós vamos olhar que do versículo 4 a 7, que a religião humana, ela é ineficaz, e o porquê? Jesus respondeu de uma maneira, que se você olhar no texto aí, olha o versículo 4, Maria vira para Jesus e fala assim: eles não têm mais vinho, e aí Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Algumas pessoas interpretam que Jesus nesse momento respondeu à sua própria mãe de uma maneira ríspida. Imagina, talvez numa leitura sem um entendimento profundo da palavra, a gente pode até ser levado a acreditar nisso. A Maria falou assim: Jesus, acabou o vinho. Se a gente botar peso na voz, a gente vai botar rispidez na palavra de Jesus, e tome cuidado com isso. Se a gente colocar assim, Jesus virou para Maria e falou assim: moleque, tenho contigo. Será que Jesus respondeu assim? Com certeza não, com certeza não. Por quê de uma maneira ríspida? Porque qualquer um de nós aqui, se nós respondêssemos a nossa mãe dessa maneira, seria rispidez, não seria? Moleque, tenho contigo. Mas a palavra grega, traduzida aqui no nosso texto como mulher, pode ser traduzida também como senhora. Mudou um pouco o cenário, não mudou? Senhora, o que tenho contigo? Então veja que Jesus não tem nenhuma intenção de desrespeito com Maria. Tem protestantes que usam esse texto aqui para falar que Jesus desprezou Maria. Não, você está errado se você afirma isso. Jesus foi zeloso em cumprir o 5º mandamento. Ele nunca nem sequer pensou alguma coisa ruim contra sua mãe ou contra o seu pai adotivo. E nós podemos ver a mesma palavra lá em João 19, versículo 26, quando Jesus, pendurado no madeiro, se dirige à sua mãe novamente como mulher. Eis aí os seus irmãos, os seus filhos.
né? Ali de novo é a palavra Senhora. O termo mulher, que tenho eu contigo, não pode ser interpretado como uma falta de respeito da parte de Jesus. Por quê? Por que não pode? Porque se assim fosse, Jesus teria quebrado o 5º mandamento, e aí Jesus não seria perfeito, logo ele não poderia ser o nosso Salvador, porque Cristo só recebe perfeita perfeição. Aliás, Deus só recebe a oferta daquilo que é perfeito, e Cristo era perfeito, e por isso Ele é o nosso Salvador. Logo, nós precisamos olhar para o texto de uma maneira diferente, que não é Jesus respondendo mal à sua mãe. Sendo assim, nós vamos aprender 2 coisas com isso. A primeira delas é que, muito embora, como homem, Jesus fosse o filho de Maria, Maria precisava compreender que ele já não era mais aquele menino que ela cuidou, agora ele era Senhor da vida dela. O seu filho era o seu próprio Senhor, era o seu próprio Salvador, aquele que ela amamentou com o seu próprio leite materno, agora era o Senhor que estava iniciando o seu ministério terreno. Em segundo lugar, as palavras minha hora ainda não chegou, no versículo 4, claramente indicam a consciência de Cristo de que ele estava cumprindo uma tarefa que foi confiada pelo Pai. Ele veio à terra para cumprir a palavra do Pai, então ele foi obediente ao Pai em todas as coisas, mas cada detalhe dessa circunstância tinha sido planejado de modo definitivo no decreto eterno, de forma que havia um momento estipulado para cada ação de Jesus. E às vezes a gente olha para o texto e fala assim, né? Mas por que Maria pediu, Jesus falou que não e logo depois ele fez? Não é curioso? Não é curioso? Alguns teólogos vão afirmar que o fato de Jesus ter respondido dessa maneira foi que, em verdade, aquele momento não era a hora, logo depois era, mas para a posteridade Jesus queria deixar claro que a sua mãe não tinha nenhuma autoridade sobre ele. Ele tinha respeito pela mãe, mas a mãe dele nunca foi intercessora. É por isso que nós compreendemos na doutrina protestante e na doutrina bíblica de que Cristo é o único mediador. Maria foi uma mulher importantíssima na história, mas ela não é mediadora. Ela é pecadora assim como qualquer outra pessoa. É por isso que se a gente viu hoje de manhã, se você for olhar lá o Cântico de Maria, lá em Lucas, você vai ver que Maria chama Jesus de o Senhor e Salvador. Se Ele é o seu Senhor, ela tem que ter compreendido que ela era uma pecadora. E não há ofensa a Maria por isso, porque depois da queda de Adão e Eva, todos nascem em pecado. Davi, escrevendo o Salmo 51, ele fala: em pecado me concebeu minha mãe. Davi está atestando a ideia de que todo homem neste mundo nasce em pecado. Mas as palavras minha hora ainda não chegou, logo depois, Jesus reconhece que esse momento chegou. Então, ele não agiria antes de ser o momento decretado pelo Pai na história. Jesus estava ali então, meus irmãos, cumprindo a vontade de Deus. E nós vemos no verso 5 que mesmo depois da repreensão à mãe de Jesus, ela esperava a solução daquele problema. Por que Maria esperava a solução do problema? Porque ela sabia quem ele era. É ela que tinha gerado do seu próprio ventre, mas ela sabia que a gestação de Jesus não foi algo natural, foi algo supernatural, né? Supranatural, melhor dizendo, foi algo espiritual. Então, nós como evangélicos, não podemos desprezar Maria. Ela de fato foi uma mulher importantíssima, ela foi a mulher que Deus escolheu para gerar o Filho de Deus. Isso não é pouca coisa não, mas nós também não podemos colocá-la num pedestal diferente de qualquer outra mulher deste mundo. Ela também foi salva pelo Cristo que ela gerou. Mas nós também temos de nos lembrar disso, irmãos. Lembra? Maria pede, Jesus nega, mas depois ela vira para o pessoal que estava trabalhando no casamento e fala o quê?
olha, faz tudo que ele mandar faz tudo que ele vos mandar, tudo que ele vos mandar. Nós também temos que nos lembrar disso, de fazer conhecido diante de Deus, na pessoa de Cristo, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, não apresentando a maneira como a gente quer que Deus resolva. A gente não dá solução para Deus. Senhor, se só fizesse isso, isso e isso, lá no meu trabalho as coisas iam melhorar. Não é assim que a gente ora ao Senhor. A gente coloca ao Senhor: Senhor, a situação lá no trabalho está incômoda, tem pessoas que estão me perseguindo, eu coloco nas tuas mãos, glorifica o seu nome através dessa circunstância, e descansa no Senhor. Então nós não temos a autoridade de virar para Deus e falar a maneira como a gente gostaria que isso fosse resolvido. A gente não tem isso. E nós podemos confiar. Por que nós podemos confiar? Porque Deus cuida dos seus filhos, e isso tudo redunda em nossa comunhão com Deus por meio da oração. O quanto você tem se dirigido a Deus em oração? Será que a sua oração do dia tem sido só aquela da hora do almoço? Senhor, muito obrigado pela tua provisão, obrigado por esse almoço, que Ele abençoe meu corpo, em nome de Jesus, amém. Será que essa tem sido só a sua oração? Ou talvez você tenha feito 2 orações no dia: Senhor, abençoa meu almoço, e depois aquela no final do dia, depois de um dia cansativo, jantou, tomou banho, deitou, e aí você começa a orar e você nem sabe que horas que você falou amém, você dormiu. Será que só esses têm sido os momentos de você falar com Deus? Então nós temos que falar com Deus mais vezes. E também de outra maneira, como você tem colocado os seus anseios diante de Deus? Talvez você tenha colocado diante de Deus a coisa pronta: Senhor, faz isso, que eu quero ser abençoado desse jeito. Não. Quem nós pensamos que somos para falar assim com Deus? Nós temos que chegar em humildade: Senhor, Tu podes todas as coisas, portanto eu estou chegando diante de Ti, abençoa a minha vida, o Senhor sabe daquilo que eu estou precisando. E a gente coloca as nossas dificuldades, não já colocando solução para Deus. Mas o verso 6 nos diz que Jesus, logo após ser informado que o vinho acabou, Ele deu ordem aos serventes que eles enchessem com água as talhas de pedra que estavam ali. E se você prestou atenção, há uma indicação de uma unidade de medida que é meio estranha para nós, né? Metreta. Uma metreta equivale a 32 litros. 32 litros. Portanto, cada talha de pedra poderia conter algo em torno de 60 a 100 litros. Era litro a beça, né? Era muita água. E essas talhas estavam ali justamente para purificação. Você lembra que os judeus, eles acusaram os discípulos de Jesus de comer sem lavar as mãos, sem purificar as mãos? Então, para o judeu, a figura da purificação era algo muito presente. E então, eles, nessas purificações cerimoniais, essas talhas, elas recebiam muita atenção do povo judeu. E isso aconteceu principalmente depois que o povo voltou do exílio. Eles começaram a colocar várias regras, além daquelas que Deus já tinha dado como sua lei. E o propósito dessas jarras enormes é explicado lá em Marcos 7, versículo 3: pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, observando a tradição dos anciãos. O propósito desses potes de pedra provê uma pista para o significado do relato. A água aqui representa a velha ordem da lei e dos costumes judaicos, que Jesus estava a ponto de substituir por uma coisa muito melhor, não porque era vinho, mas pelo que representava o vinho que ele faz. E é justamente por isso que Jesus veio ao mundo. Ele veio para cumprir a lei. Ele foi feito o Adão, ele fez aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer. E agora, por meio desse cumprimento da lei, ele se entregou voluntariamente o seu sangue na cruz. A água, meus irmãos, ela pode purificar o nosso corpo da sujeira externa. Quando você está sujo, a água purifica, né? É tão gostoso nesse calor de Barreto você tomar um banho gelado, né? Parece que a gente está tirando um peso do corpo. Mas a água não pode purificar o seu interior. A única coisa que pode purificar o seu interior, o pecado que está no seu interior, é Jesus, porque somente Ele é o remidor dos pecados. Somente Jesus pode te limpar por dentro. A água te limpa por fora,
mas somente Cristo, pelo seu poder, pode purificar você por dentro. É por isso que a religião humana produz coisas ineficazes para a salvação. Não adiantava o judeu ficar lavando a mão várias vezes, se o coração dele estava cheio de pecado. Trazendo para os dias de hoje, não adianta alguém vir à igreja, cantar belamente, ler as escrituras, mas se o coração dele está afundado no pecado e na iniquidade. Veja o Antigo Testamento e as diversas leis que os homens foram adicionando ao modo de viver. Lembre-se, as coisas que dia após dia vemos na mídia, rituais feitos por lobos que se dizem pastores. O dízimo dado na igreja não é redentor, o redentor é só Cristo. A sua santificação não é redentora, o redentor da sua vida é Cristo. Nada do que você olhar, talvez, que possa significar uma aceitação sua diante de Deus, é o que o profeta chama, é trapo de imundícia. E sabe o que é trapo de imundícia? Quando alguém estava leproso, com doença de pele, eles colocavam um tecido de linho fininho na doença, naquela carne podre, e aí aquele paninho cheio daquele suco de podridão, de lepra, era chamado de trapo de imundícia. Então a nossa justiça é chamada de trapo de imundícia. Você só aceita diante de Deus porque Cristo é o justo e o justificador da sua vida. Lá no meu estado, nós temos, lá no Espírito Santo, nós temos um ponto turístico, que se algum dia você for ao Espírito Santo, eu convido que você vá lá conhecer, o Convento da Penha, né? Como objeto de arquitetura barroca, ele é belíssimo. Ele está localizado no alto, numa pedra, você dá para ver a Ilha de Vitória, você vê Vila Velha, você vê a Terceira Ponte, a Bahia ali, é uma visão muito bonita. E uma vez por ano tem a festa da Penha, e nessa festa, inúmeras pessoas que vivem uma vida em desconformidade à vontade de Deus durante todo o ano, reservam esse dia para ir pagar as penitências do seu pecado. Elas andam lá de um município para o outro, às vezes dá quase 14 quilômetros, vem pessoas de longe, é igual tem aqui em São Paulo, né? Na época da festa lá em Aparecida, pessoas vêm andando pela rodovia longe, né? Como se fosse alguma penitência. E quando essas pessoas chegam no convento, tem uma ladeira muito grande, de paralelepípedo, aqueles bem antigos, já chega a estar liso, e algumas pessoas sobem de joelho, e chegam lá em cima com o joelho em carne viva. O que essas coisas podem produzir na santificação de alguém? Nada. Aquilo que nos santifica é obra do Espírito e é a palavra. Aquilo que transforma a nossa vida de dentro para fora é a ação de Deus. Não é pelo muito pedir, não é pelo muito fazer, é Deus agindo em nós. A exemplo disso nós temos também o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, né? É onde as pessoas fazem várias promessas e várias coisas. Você se lembra qual foi a primeira praga que Jesus mandou para o Egito? O início dos sinais foi transformar água em sangue. O início dos milagres de Cristo foi transformar água em vinho. Se a água foi transformada em sangue, como o início daquilo que seria a libertação do povo do cativeiro egípcio, agora a água é transformada em vinho, como um sinal daquilo que viria para libertar o povo de Deus do cativeiro do pecado. O vinho simbolizava o sangue de Cristo que seria vertido na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. No hino 269, que geralmente a gente canta em dia de ceia, pureza no sangue de Cristo, nós cantamos que somos mais alvos do que a neve. E é importante refletirmos que o que nos faz sermos mais alvo do que a neve não é o lavar das nossas vestes em muitas águas, num tipo de alvejante espiritual. Aquilo que nos faz ser mais alvos do que a neve é o vermelho rubro do sangue de Cristo. É isso que nos purifica. O que nos faz sermos aceitos diante de Deus como filhos de Deus é Cristo Jesus e o seu sangue vertido na cruz. Por isso, meus irmãos, a religião humana ela é ineficaz. Mas em terceiro e último lugar, a revelação divina ela é indispensável. Irmãos, às vezes Deus usa o natural para produzir efeitos sobrenaturais, e muitas vezes Ele usa o sobrenatural para produzir efeitos naturais. O Senhor Jesus transformou a água em vinho, né? O primeiro milagre, e todo mundo que está aqui hoje sabe disso. O problema é que a água,
tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas quando você pega o vinho, você tem átomo de carbono, você tem átomo de hidrogênio e tantos outros elementos que estão no vinho. Para transformar a água em vinho, Jesus precisou de um pequeno acelerador atômico. É uma aceleração termonuclear. A ciência explica isso. Ele precisou produzir a reestruturação do próprio átomo. Ele teve que pegar o átomo, dividir entre prótons, nêutrons e elétrons, cada um no seu canto, e reorganizar aquilo que seria água para transformar em vinho. A ciência entende e sabe como que é feito isso. Mas pasmem, a energia necessária para que isso aconteça, para haver essa transformação dos elementos, seria necessário a energia produzida pelas 200 bilhões de estrelas que tem na Via Láctea, em um dia, para produzir essa transformação de água em vinho. A ciência consegue explicar o que aconteceu, ela só não sabe explicar de onde que veio a energia para fazer, porque quando você acompanha o texto, Jesus nem do lugar dele saiu, ele só mandou, vai lá, faz isso e isso, e o vinho vai estar pronto, né? E as pessoas fizeram a obediência sem saber o que ia acontecer. Tinha que ser um Deus para fazer isso, né? E o que Jesus disse ser? Ele é o próprio Deus, ele é o Deus encarnado. Mas logo após ordenar aos homens que enchessem as talhas, Jesus determina que eles a levassem uma porção, não a talha, porque era 60 quilos mais o peso da estrutura de barro, então era algo muito pesado. Eles pegam ali uma vasilha e levam ao mestre-sala. Por que eles levam ao mestre-sala? Nós vemos que Jesus ele não prova para verificar se ficou bom, né? Geralmente os chefes, quando estão fazendo uma comida, eles ficam provando, né? E é um negócio meio nojento, que eles provam e colocam a colher dentro da comida de novo. Não faça isso, né? Se estiver cozinhando, usa a colher e bota lá. Imagina, você chama alguém para ir na sua casa, aí você fala assim, deixa eu ver se o feijão já está bom. Aí você mexe de novo, a pessoa até fala assim, eu não como feijão não, né? Deixa para outra oportunidade. Mas Jesus ele não prova para ver se ficou bom, para ver se deu certo. Eu creio que por se tratar de grandes potes de pedra, eles eram muito pesados e portanto eles ficaram no mesmo lugar que eles estavam. Os serventes foram ao poço buscar água e saíram de lá com vinho. Com vinho. Eles foram achando que iam encontrar água, mas o que eles encontram é vinho. E aí alguém daquele grupo ali que estava trabalhando leva até o mestre-sala e eles levam num recipiente menor. E quando os serventes da festa levam o vinho feito por Jesus ao mestre-sala, a ideia não é que todos estavam no mesmo ambiente. Não era uma festona assim, todo mundo no mesmo lugar. Nessa época eram feitas várias tendas, e as pessoas mais importantes ficavam agrupadas numa tenda e outra. Provavelmente esse mestre-sala estava na tenda das pessoas mais importantes, dos convidados mais ilustres da festa. E eles não sabiam que a pessoa mais importante do universo estava ali como um convidado simples daquela festa. O mestre-sala então anuncia o costume fraudulento, que tem gente que faz isso até hoje, né? Faz às vezes uma festa, e aí compra uns refrigerantes diferentes, ou arranca o rótulo, ou coloca na jarra, compra o roller, e coloca na jarra, e todo mundo bebe como se fosse Coca-Cola, você não está vendo, você acha que é Coca-Cola, ou compra jabuti e vende como Guaraná, e está todo mundo tomando feliz da vida, né? Mas, então o mestre-sala, ele anuncia esse costume fraudulento. Qual era o costume? Geralmente, entregava no início da festa o melhor vinho, e quando o pessoal já estava meio para lá de Bagdá, alegre, né, por conta do vinho que estava tomando já há dias, eles começavam a colocar o vinho de menor qualidade, mais baratinho, né? Então, o mestre-sala anuncia esse costume. Mas o vinho feito por Jesus era um vinho de uma qualidade inestimável, e a gente vê isso no verso 10, olha o verso 10, todos costumam pôr primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, servem o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Aqui eu fico imaginando a cara do noivo na festa, ele fica olhando, não, mas não foi isso que eu fiz, não, o que aconteceu, né? De onde que saiu esse vinho, deixa eu provar aqui,
Rapaz, mas que vinho bom, né? E ele não sabia de onde tinha saído. Você já deve ter ouvido falar das 7 maravilhas do mundo moderno: o Cristo Redentor no Brasil, as muralhas da China na China, o Taj Mahal lá na Índia, as ruínas de Machu Picchu lá no Peru, um tipo de pirâmide feita pelos maias lá no México, e o Coliseu na Itália, e aquelas ruínas de Petra lá na Jordânia, aquelas ruínas encravadas na rocha. E o que essas grandiosas obras de arquitetura têm em comum? Elas apontam para si mesma. Elas apontam para si mesma. Ao menos que você seja um curioso da arquitetura, e você vai tentar descobrir em que época que foi feita, quem foi os trabalhadores, quem foi o idealizador do projeto, ao menos que você não descubra isso, elas apontam somente para si mesma. Você olha o Coliseu e é só o Coliseu, você não sabe quem foi que fez, em que época que fez. Mas diferentemente das 7 maravilhas do mundo moderno, cada sinal feito por Jesus, cada milagre feito por Jesus, tem um significado mais profundo do que o próprio sinal. E o significado era a manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus. Todos costumam colocar o bom vinho primeiro na festa, mas na progressividade da revelação divina, Cristo é o bom vinho, e ele chega depois de muita coisa já ter acontecido. Ele só vem na plenitude do tempo, como Paulo fala em Gálatas 4:4. Ele vem para trazer vida em abundância a todos que são convocados pelo Pai a tomar o bom vinho de Cristo. Por isso a revelação divina ela é indispensável, porque somente em Cristo há perdão, somente em Cristo há verdadeira purificação, somente em Cristo pecadores vão da água para o vinho. Talvez você seja uma pessoa dessa, que na sua vida você foi da água para o vinho. Por quê? Porque Cristo te transformou. O verso 11 nos diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A cada milagre, a cada ensinamento, Jesus ficava mais perto de todos os milagres que já existiu na terra, que foi a sua morte na cruz do Calvário, onde ele entregou a sua própria vida em favor dos pecadores. Ele morreu por nós, quando nós ainda éramos inimigos dele. E aos que creem, está reservado beber um vinho novo, nos dias das bodas do Cordeiro. Mas na noite em que Jesus foi traído, Jesus deixou para nós uma cerimônia. Ele deixou para nós a Santa Ceia, onde ele mesmo explicou que o vinho simbolizaria o sangue vertido na cruz, derramado em nosso favor, e ele nos deixou a instrução de bebermos deste vinho por todas as eras da igreja, até o dia em que nós nos reuniremos de novo, juntamente com ele. O noivo de Caná não pôde prover vinho para o seu próprio casamento, mas o noivo celestial pode prover vinho abundantemente. E na cruz do Calvário, com seu corpo dilacerado, o seu crânio perfurado pelos espinhos de uma coroa vexatória que colocaram nele, a cada gota de sangue derramada, ele provia salvação para os eleitos de Deus Pai. O casamento de Caná, meus irmãos, aponta para a hora final do ministério de Cristo. É o primeiro milagre, mas aponta para o fim, onde ele se entregaria na cruz. Mas haverá uma nova festa de casamento, as bodas do Cordeiro, que está lá em Apocalipse 19, versículo 7. E lá, todos os que creram estarão presentes. E em João, capítulo 20, versículo 29, Jesus diz: porque me viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos os bem-aventurados, porque não vimos esse milagre acontecendo, não bebemos desse vinho, mas cremos que em nome de Jesus Cristo, pelo poder dele, nós haveremos de beber um vinho novo, quando estivermos na presença dele. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas, meus irmãos, concluindo, hoje nós meditamos nas lições do primeiro milagre, onde vimos que a provisão humana é insuficiente, a religião humana é ineficaz, e a revelação divina, ela é indispensável. Na vida nós iremos aprender muita coisa. Foi assim nos tempos de colégio, e vai ser assim até o último suspiro que nós dermos nessa vida.
Das muitas coisas que nós aprendemos, nós não nos lembramos. Às vezes você vê informação legal num documentário e daqui a uma semana você nem lembra mais. Nós desfrutamos disso ao longo da nossa vida, e às vezes nos cobramos por não lembrarmos de tanta coisa que a gente já aprendeu e a gente não lembra como é que era. Mas a melhor verdade que ouvimos e que não nos esquecemos jamais é que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa nós não nos esquecemos. Creamos na palavra, vivamos pela palavra, pois nele contém a palavra de vida eterna, em Jesus. Sigamos na certeza de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é a verdadeira purificação dos nossos pecados. Ele é o noivo perfeito. Ele é o noivo que se entregou pela purificação da sua noiva, a igreja, e nós fazemos parte dessa igreja. Louvado seja Deus.